Aegon Targaryen, o príncipe que foi prometido. Parte 8. O descanso do guerreiro e a ira da víbora. A arte de governar a conquista das terras da tempestade havia sido rápida, quase cirúrgica. Mas Aegon sabia, como poucos reis de sua idade sabiam, que conquistar era mais fácil que governar. As espadas se curvavam à força. Os corações exigiam algo mais. Ele passou as semanas seguintes não em marchas ou batalhas, mas em visitas, audiências e banquetes. Não era o que seus generais esperavam. Oberyn reclamava abertamente que estavam perdendo tempo enquanto os Lannisters se fortaleciam. Jon Connington, mais contido, deixava transparecer sua impaciência em pequenos gestos, uma batida de dedos na mesa, um olhar para o norte, um suspiro ao ler os relatórios. Mas Aegon não cedeu. Um exército cansado é um exército derrotado antes da batalha, disse ele a Jon em uma manhã, enquanto cavalgavam pelas terras da casa Dondarrion. E um território que não conhece seu rei é um território que se levanta na primeira derrota. Jon não contestou. Ele havia servido a Aerys, conhecera a loucura de um rei que ignorava seus súditos. Vira as consequências. Casa Dondarrion. O trovão que voltou. Beric Dondarrion, o senhor de Porto Negro, estava desaparecido. As notícias das terras fluviais davam conta de que ele liderava uma irmandade de justiceiros, combatendo os Lannisters com métodos que beiravam a lenda. Diziam que ele havia morrido 7 vezes e ressuscitado em todas. Diziam que um sacerdote vermelho lhe soprara o sopro da vida. Diziam muitas coisas. Aegon não dava crédito a lendas, mas conhecia o valor de um símbolo. Ele recebeu o castelão de Dondarrion, um homem velho chamado Ser Arlan de Penetrey, que havia servido a casa por 40 anos e nunca jurara lealdade a ninguém além dos Dondarrion. Seu senhor está nas terras fluviais, disse Aegon, sentado no salão de Porto Negro, que seus homens haviam tomado sem um único golpe de espada. Lutando contra os Lannisters. Lutando por justiça. Eu também luto por justiça, Ser Arlan. E por algo mais. O que, majestade? Perguntou o velho cavaleiro, suas mãos trêmulas sobre o cabo da espada que não desembainhava. Unidade. Westeros está sangrando há 18 anos. Sangue de Targaryen, sangue de Baratheon, sangue de Lannister, sangue de Stark. Está na hora de parar. Aegon se inclinou para a frente. Diga a seu senhor, quando ele retornar, que o dragão não esquece seus amigos. Os Dondarrion lutaram contra os Lannisters desde o início. Eu honrarei essa lealdade. Ser Arlan ajoelhou-se com a dificuldade de quem tinha ossos velhos. Em nome da casa Dondarrion, juro lealdade a Aegon Targaryen, sexto de seu nome. Aegon o ergueu com as próprias mãos. Levante-se, Ser Arlan. E me conte mais sobre seu senhor. Quero saber de tudo. Foi assim que Aegon passou as semanas seguintes, visitando cada casa, grande ou pequena, ouvindo queixas, resolvendo disputas, aprendendo os nomes dos senhores, dos castelães, dos capitães. Ele se lembrava de cada rosto, cada nome, cada promessa feita. Os Dorneses já sabiam disso, tinham aprendido a amar o menino que crescera entre eles. Os senhores das terras da tempestade, acostumados a reis distantes que só apareciam para cobrar impostos, encontraram algo novo, o rei que aparecia para ouvir. A reconciliação com os Svan na visita mais tensa foi Astoneon. Lord Gullian Svan, que se curvara sob a ameaça de cerco, não escondia seu ressentimento. Recebeu Aegon em seu salão com a frieza de um inverno do norte, ofereceu pão e sal como a lei exigia, mas nada mais. Aegon não se incomodou. Ele sabia que o ressentimento não se curava com ordens, mas com tempo. E com gestos. Lord Svan, disse ele, sentando-se à mesa do senhor sem esperar convite, ouvi dizer que seu filho Donel perdeu um olho na rebelião de Robert. Lutando ao lado de Robert Baratheon, não foi? Gullian franziu a testa. Foi. Contra seu pai, majestade. Contra meu pai, sim. Aegon ergueu uma taça de vinho que um servo lhe serviu. Meu pai era um homem bom, pelos relatos. Mas fez uma coisa terrível. Tomou Lyanna Stark, provocou a fúria de Robert, e morreu no tridente por suas escolhas. Ele bebeu.
Donel perdeu um olho por suas escolhas também. Gulian não respondeu. Donel, que estava presente, tocou inconscientemente a cicatriz que atravessava seu rosto. Meu pai estava errado, disse Aegon. Robert também estava errado, à sua maneira. Mas os homens que lutaram por eles, os soldados, os cavaleiros que derramaram sangue por causas que não escolheram, esses homens merecem respeito. E recompensa. Ele tirou do cinto uma adaga. Não era lágrima de sol, essa estava com Rhaenys. Era uma lâmina menor, mas fina, de aço da Ândia com cabo de prata trabalhado. Donel Svan, aproxime-se. Donel olhou para o pai, que assentiu com um gesto quase imperceptível. Aproximou-se. Aegon ergueu a adaga. Você serviu a Robert Baratheon com honra. Perdeu um olho por ele. E o que ganhou em troca? Um feudo empobrecido por impostos Lannister e um pai amargurado pela idade. Majestade, Donel começou. Aegon entregou-lhe a adaga. Aceite isso como um símbolo. O que os Lannisters tiraram de sua casa, eu devolverei. Não hoje. Não amanhã. Mas devolverei. Até lá, quero que saiba, sua lealdade não será esquecida. Donel aceitou a adaga com mãos trêmulas. Majestade, eu não sei o que dizer. Diga que aceita meu juramento de que sua casa será honrada. Donel ajoelhou-se. Desta vez, não foi por medo. Gulian Svan observou tudo em silêncio. Quando Aegon se levantou para partir, o velho senhor falou pela primeira vez sem veneno na voz. Majestade. Aegon parou. Meu filho lutou contra os Targaryen. Eu tentei lutar contra os Targaryen. Mas, ele hesitou, o orgulho lutando contra algo maior. Mas talvez seja hora de parar de lutar. Aegon assentiu. É hora, Lord Svan. É hora. Na saída de Stoneheim, Donel Svan o acompanhou até os portões. Majestade, uma pergunta. Faça. Seu pai, Rhaegar, ele realmente amava Lyanna Stark? Ou foi só loucura? Aegon olhou para o horizonte, para o norte, para as terras que nunca vira. Não sei, Ser Donel. Mas acredito que ele amava. E acredito que o amor, quando é grande demais, pode destruir tanto quanto o ódio. Ele esporeou seu cavalo e partiu. Donel Svan ficou nos portões de Stoneheim, a adaga na mão, e pensou que talvez, apenas talvez, o mundo estivesse mudando. O descanso do exército enquanto Aegon consolidava alianças, seu exército descansava. 150.000 homens espalhados pelas terras da tempestade não era uma força fácil de manter. Mas Aegon havia planejado. Os suprimentos da Campina, trazidos por Mace Tyrell com a eficiência de quem sabia que sua filha era rainha, garantiam que nenhum soldado passasse fome. Os curandeiros de Dorne, os melhores de Westeros, tratavam dos feridos do Vale das Lanças. Os ferreiros das Terras da Tempestade trabalhavam dia e noite reparando armaduras, afiando espadas, forjando novas lanças. E os soldados descansavam. Eram homens, afinal. Não máquinas de guerra. Tinham vindo de Dorne, da Campina, das Terras da Tempestade, das companhias livres de Essos. Falavam línguas diferentes, rezavam a deuses diferentes, tinham lealdades diferentes. Mas agora, nos acampamentos improvisados que se espalhavam pelas Terras da Tempestade, algo começava a surgir. Camaradagem. Um soldado dornês ensinava a um mercenário da Companhia Dourada a jogar dados. Um cavaleiro da Campina compartilhava sua ração com um arqueiro andalo. Um capitão das Viúvas Negras trocava histórias de batalha com um veterano da Companhia do Sol. Aegon observava isso dos acampamentos que visitava, e sorria. Eles estão se tornando um exército, disse ele a Rhaenys, certa noite, enquanto cavalgavam entre duas tendas onde homens cantavam canções de taverna. Eles já são um exército, respondeu Rhaenys. Agora estão se tornando irmãos. É isso que precisamos. Quando marcharmos para Porto Real, não quero que lutem por ouro ou por medo. Quero que lutem uns pelos outros. Rhaenys olhou para o irmão. Você está diferente, Aegon. Mas, paciente. Sou pai, Rhaenys. Ou vou ser. Ele tocou o peito, onde uma carta de Margaery repousava contra seu coração.
Isso muda as coisas. Como? Antes, eu queria vencer. Agora, preciso vencer. Para ele. Para ela. Para todos que confiaram em mim. Ele olhou para o céu estrelado. Meu pai perdeu porque lutou por amor, mas lutou sozinho. Eu não vou cometer o mesmo erro. Os corvos de guerra. O descanso não duraria para sempre. Aegon sabia. Stannis sabia. Os Lannisters sabiam. Os corvos começaram a chegar no 20º dia do descanso. O primeiro foi de Porto Real. Tywin Lannister, o Leão Velho, finalmente quebrara o silêncio que mantinha desde a queda das Terras da Tempestade. Aegon Targaryen, que se autoproclama rei, sua conquista das Terras da Tempestade é impressionante para um rapaz de sua idade. Mas rapazes cometem erros. E o seu maior erro foi acreditar que Dorne e a Campina são aliados confiáveis. Dorne sempre foi fraca. A Campina sempre foi oportunista. E você é apenas um fantasma que Varys ressuscitou para me atormentar. Eu destruí sua casa uma vez. Não tenho problema em destruí-la novamente. Tywin Lannister, mão do rei, protetor do reino, senhor de Rochedo Casterly. Aegon leu a carta em voz alta para seus generais. Quando terminou, o silêncio foi pesado. Oberyn foi o primeiro a falar. Tywin nunca mudou. Acha que pode intimidar como intimidou Aerys. Ele não está me intimidando, disse Aegon, queimando a carta em uma vela. Está com medo. Um homem seguro de sua vitória não escreve cartas. Ele marcha. E ele marchará, disse Jon Connington. Não hoje. Não amanhã. Mas quando Stannis e nós nos destruirmos, ele virá para limpar os restos. Então não vamos nos destruir, disse Aegon. Vamos vencer Stannis. E depois, Tywin. O segundo corvo veio de Pedra do Dragão. Stannis, como sempre, era mais direto. Aegon Targaryen, minha frota está pronta. Meu exército está pronto. Minha espada está pronta. Encontre-me em Porto Real, ou eu o encontrarei em suas terras da tempestade. De qualquer forma, nos encontraremos. Stannis Baratheon. Aegon guardou a carta. Stannis não negocia. Stannis não espera. Stannis ataca. Então atacamos primeiro, disse Rhaenys. Não. Deixamos ele vir até nós. Escolhemos o campo. Escolhemos o momento. Como fizemos com Renly. Renly era um tolo, lembrou Jon. Stannis é um gênio militar. Até gênios militares cometem erros quando estão certos demais, disse Aegon. Stannis acredita que está certo. Ele não espera perder. E isso é uma fraqueza. A chegada da vingança. Enquanto os preparativos para a marcha sobre Porto Real continuavam, Oberyn Martell desapareceu. Ninguém notou no primeiro dia. Oberyn vinha como o vento de Dorne, presente em um momento, sumido no outro. Mas no segundo dia, quando ele não apareceu para o conselho de guerra, Rhaenys começou a se preocupar. No terceiro dia, o relatório chegou do litoral. Um navio mercante de Porto Real havia sido interceptado por patrulhas Targaryen. Entre a carga de vinho e sedas, encontraram algo mais. Um homem, acorrentado em um compartimento secreto, com ordens de ser entregue a Tywin Lannister em Rochedo Casterly. O homem era Sor Gregor Clegane, a montanha. Rhaenys leu o relatório com o coração gelado. Depois, correu para encontrar Aegon. Oberyn foi atrás dele, disse ela, sem necessidade de explicação. Oberyn soube que Clegane estava sendo transportado e foi atrás. Aegon empalideceu. Onde? Perto de Porto Negro. O navio foi interceptado a um dia de marcha da costa. Aegon já estava chamando seus cavalos. Vamos. Agora. A vingança da víbora. Oberyn Martell encontrou o Sor Gregor Clegane não no navio onde estava preso, mas na estrada entre Porto Negro e Noctica Antiga. A montanha havia escapado durante a confusão da interceptação, ou fora solto propositalmente, uma isca para atrair a víbora. Oberyn não se importava se era isca. Ele esperara 18 anos por este momento. A estrada era deserta, ladeada por árvores esqueléticas que ainda não haviam recuperado as folhas da primavera. Oberyn cavalgava sozinho, sua lança em punho, seu sorriso no rosto.
Atrás dele, a 10 metros, Hilaria Sand esperava com uma companhia de durneses. Ele a fizera prometer que não interviria. Este é meu, disse ele. 18 anos esperando por este momento. Ninguém vai tirá-lo de mim. Hilaria queria protestar, mas conhecia Oberyn. Conhecia a dor que ele carregava desde a morte de Elia. Conhecia o peso da culpa de não estar lá para proteger a irmã. Volte vivo, foi tudo o que ela disse. Oberyn sorriu, aquele sorriso que encantara mulheres em todas as cidades livres, que aterrorizara inimigos em 100 batalhas. Sempre volto. Sor Gregor Clegane era uma montanha de carne e aço. Com quase 2,5 metros de altura, era o homem mais imponente de Westeros, seus músculos tão grossos quanto os troncos das árvores que ladeavam a estrada. Usava uma armadura de placas tão pesada que homens comuns não conseguiam se mover dentro dela, mas ele se movia como se fosse seda. Em sua mão, uma espada de 2 mãos que empunhava como se fosse uma adaga. Seu rosto era uma paisagem de cicatrizes e crueldade. Olhos pequenos e escuros brilhavam sob um elmo aberto, e seus dentes, quando sorria, eram amarelos e pontiagudos como os de um animal. Marteu, rosnou ele, e sua voz era o som de pedras se esmagando. A víbora finalmente saiu do buraco. Oberyn desmontou, jogando as rédeas para um de seus homens. Caminhou até o centro da estrada, sua lança durnesa equilibrada sobre o ombro, sua armadura de escamas brilhando sob o sol. Clegane, respondeu ele, e seu sorriso não alcançava seus olhos. O cão que matou minha irmã e meus sobrinhos. Ou pelo menos, tentou matar meus sobrinhos. Gregor franziu a testa, confuso. O que você está dizendo? Os bebés que você matou não eram meus sobrinhos. Eram crianças das favelas que Varys comprou para enganar os tolos. Oberyn girou a lança, a ponta cortando o ar. Aegon e Rhaenys estão vivos. Cresceram em Dorne. E agora, eles estão vindo para tomar o que é deles. Eu vim tomar o que é meu. E o que é seu? Oberyn ergueu a lança, apontando para o coração de Gregor. Sua vida, Clegane. Sua vida miserável, que não vale o sangue que minha irmã perdeu. Mas vai servir. Gregor riu, um som horrível, como metal sendo rasgado. Você? Um Dornês Maricas com uma lança? Vai me matar? Vou. Gregor avançou. A luta que se seguiu foi algo que os homens presentes descreveriam pelo resto de suas vidas. Não foi uma batalha. Foi uma dança. Uma dança de morte entre 2 homens que se odiavam com a intensidade de 1000 sóis. Oberyn era velocidade. Gregor era força. Oberyn era graça. Gregor era brutalidade. A lança durnesa de Oberyn, leve e rápida, encontrava as fendas na armadura de Gregor com uma precisão cirúrgica. Um golpe no ombro. Outro na coxa. Um terceiro no braço que empunhava a espada. Nenhum era profundo o suficiente para matar, mas todos sangravam, todos doíam, todos irritavam. Você está lento, cão. Gritou Oberyn, recuando de um golpe que teria partido um homem comum ao meio. Muito lento. Gregor rugiu e avançou com um ímpeto cego, sua espada cortando o ar em arcos mortais. Oberyn desviava, recuava, girava, sempre um passo à frente, sempre fora do alcance. Mas ele não queria apenas matar Gregor. Queria que ele sofresse. Você se lembra da minha irmã? Perguntou Oberyn, enquanto sua lança encontrava o vão entre a armadura e o elmo de Gregor, abrindo um corte em seu rosto. Elia. Ela gritou quando você a matou. Ela pediu misericórdia. Gregor cuspiu sangue. Não me lembro de nenhum nome. Apenas de um bebê. A cabeça do bebê explodiu como uma fruta podre. Ele riu. Foi satisfatório. Oberyn sentiu a raiva subir como fogo em suas veias. Mas ele a controlou. Rhaegar havia morrido por causa de sentimentos. Ele não cometeria o mesmo erro. Você vai morrer aqui, Clegane, disse ele, girando a lança. Não rápido. Não fácil. Você vai morrer como minha morreu, gritando, sangrando, sozinha. Gregor avançou novamente, e desta vez, Oberyn não recuou. Ele esperou, calculou, e no último momento, agachou-se, passando sob o golpe da espada, e enfiou a lança na fenda sob o braço de Gregor.
O aço valeriano? Não. A lança de Oberyn era comum, de aço dornês temperado. Mas a ponta estava banhada em veneno. O mesmo veneno que Aegon usava em sua lança. O mesmo veneno que Oberyn aperfeiçoara em anos de experimentos. Gregor gritou, um som que não era humano. A lança se partiu ao se retirar, deixando a ponta alojada na carne. O veneno começou a agir instantaneamente. O gigante cambaleou, sua espada caindo de mãos que de repente não obedeciam. Seus olhos se arregalaram quando percebeu o que acontecia. Veneno, ele cuspiu. Seu covarde, covarde. Oberyn caminhou até ele, sua adaga agora em punho. Covarde é matar uma mulher desarmada e um bebê no berço. Covarde é obedecer a Tywin Lannister como um cão obediente. Eu sou justiça. Gregor caiu de joelhos. O veneno corria por suas veias como fogo líquido, queimando-o por dentro. Seu rosto, já feio, se contorcia em uma máscara de dor. Por favor, sussurrou ele, e pela primeira vez na vida, Sr. Gregor Clegane pediu misericórdia. Oberyn olhou para ele. Olhou para o homem que matara sua irmã, que esmagara a cabeça de um bebê contra uma parede, que espalhara terror por Westeros por 2 décadas. Minha irmã pediu misericórdia, disse Oberyn. Você deu? Ele enfiou uma adaga no olho de Gregor. A montanha caiu como uma árvore milenar, seu corpo enorme atingindo o chão com o estrondo que fez a terra tremer. Por um momento, ele ainda se moveu, seus dedos arranhando a terra, seus lábios formando palavras que ninguém podia ouvir. Depois, ficou imóvel. Oberyn ficou sob o corpo por um longo momento, respirando pesadamente. Seus homens se aproximaram, cautelosos. Príncipe Oberyn, começou um deles. Oberyn ergueu a mão. Deixem-me. Só um momento. Ele se ajoelhou ao lado do corpo de Gregor e, com a adaga ainda ensanguentada, cortou um pedaço do manto do gigante. Enrolou-o cuidadosamente, como se fosse um tesouro. Para Elia, disse ele. Um pedaço da coisa que a matou. Para que ela saiba que foi vingada. Ele se levantou, e havia lágrimas em seus olhos, as primeiras em 18 anos. A chegada de Aegon e Rhaenys chegaram horas depois, com a lança de ouro a toda velocidade. Encontraram Oberyn sentado à beira da estrada, uma taça de vinho na mão, o corpo de Gregor Clegane já começando a ser devorado por corvos. Tio, disse Aegon, desmontando. Você está bem? Oberyn ergueu os olhos para o sobrinho. Seu sorriso estava de volta, mas era diferente, mais calmo, mais leve, como se uma montanha tivesse sido removida de seus ombros. Estou, sobrinho. Estou muito bem. Ele ergueu a taça. Sua mãe foi vingada. Não completamente, falta Tywin. Mas foi vingada. Rhaenys ajoelhou-se ao lado do tio e o abraçou. Oberyn aceitou o abraço com uma surpresa que rapidamente se transformou em gratidão. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse ele contra o cabelo de Rhaenys. De você? De seu irmão? Do que vocês se tornaram? Rhaenys não respondeu. Apenas apertou o abraço. Aegon olhou para o corpo de Gregor Clegane. A montanha que cavalgava, o terror de Westeros, o assassino de sua mãe, estava morto. Não em batalha. Não em um campo de honra. Morto como um cão na estrada, por uma lança envenenada e uma adaga no olho. Justiça, pensou Aegon. Finalmente, um pouco de justiça. Vamos levar a cabeça para a lança solar, disse ele. Margaery vai querer ver. E Doran. E todos os dorneses que esperaram 18 anos por este momento. Oberyn ergueu a taça novamente. Para Elia. Para Elia, repetiram Aegon e Rhaenys. Os corvos continuaram seu banquete. O sol se pôs sobre as terras da tempestade. E em Lança Solar, milhares de quilômetros ao sul, uma mulher grávida aguardava o retorno de seu rei. A cabeça em Lança Solar. Quando a cabeça de Gregor Clegane chegou à Lança Solar, Doran Martell mandou colocá-la em uma estaca no pátio principal, com uma placa que dizia: Gregor Clegane, a montanha. Assassino da princesa Elia Martell e de seus filhos. Vingado pela Casa Martell no 18º ano do exílio dos dragões. Os dorneses passaram diante da cabeça em silêncio. Alguns cuspiram.
Alguns rezaram. Muitos choraram. Hilaria Sanch, que amara ele como irmã, ficou diante da estaca por 1 hora inteira, sem dizer uma palavra. Depois, virou-se para Oberyn, que a observava. Ainda falta Tywin, disse ela. Oberyn assentiu. Falta. Mas Tywin é meu. Não de Aegon. Não de ninguém. Meu. Hilaria tocou seu rosto. E será seu. Quando chegar a hora. Dentro do Palácio Solar, Margaery Tyrell recebeu a notícia com uma calma que surpreendeu seus aposentadores. Ela colocou a mão sobre o ventre, onde seu filho crescia, e fez uma prece silenciosa. Que ele nunca conheça uma guerra como esta, pensou ela. Que ele nunca precise vingar o sangue de sua família. Mas ela sabia que era uma esperança vã. Os Targaryen sempre vingavam seu sangue. Era o que os mantinha vivos. O retorno à frente a Aegon não ficou em Lança Solar. Margaery estava bem, os mestres garantiam, e ela própria insistiu que ele voltasse para o exército. Seu lugar é com seus homens, disse ela, na manhã de sua partida. Meu lugar é aqui, esperando. Quando você voltar, eu estarei aqui. E nosso filho estará aqui. Aegon beijou sua testa. Você é mais forte que qualquer rei que já conheci. Margaery sorriu. Claro. Eu sou uma Tyrell. Nós somos a espinha dorsal dos reinos. Aegon riu, a primeira risada verdadeira desde que recebera a notícia de sua paternidade. Quando ele partiu, Margaery ficou nos jardins, uma mão sobre o ventre, a outra erguida em despedida. Ao seu lado, Brienne de Tart, sua nova guarda-costas, observava o horizonte com olhos que não perdiam nada. Ele voltará, majestade, disse Brienne, com a certeza de quem já vira muito sofrimento e ainda assim acreditava. Eu sei, disse Margaery. Ele tem que voltar. Tem um reino para governar. Um filho para criar. Uma profecia para cumprir. Ela fez uma pausa. E eu ainda não terminei de amá-lo. Brienne não respondeu. Mas, discretamente, tocou o ombro da rainha. O conselho de guerra final de volta à Noctica Antiga. Aegon reuniu seus generais pela última vez antes da marcha. O descanso acabou, anunciou ele. Stannis marcha para Porto Real. Tywin nos espera. Os 7 reinos estão à beira do abismo. Nós seremos os que empurrarão ou os que cairão? Ninguém respondeu. Aegon ergueu a lança valeriana. Marcharemos para o norte. Para as terras da coroa. Para Porto Real. Encontraremos Stannis, e o derrotaremos. Encontraremos Tywin, e o destruiremos. E nos sentaremos no tronos de ferro como a família que une os reinos há 300 anos. Ele olhou para cada um de seus generais, Jon Connington, Rhaenys, Oberyn, Mace Tyrell, Garlan, Loras, Ariota, Gerald Daine, todos eles. Esta não é uma conquista. É uma restauração. E quando terminarmos, Westeros nunca mais será o mesmo. Os generais ergueram suas espadas. Pelo dragão. Pelo rei Aegon. Pelos 7 reinos. O grito ecoou pelas muralhas de Noctica Antiga, subiu aos céus, e foi ouvido, dizem, até em Porto Real. E lá, no trono de ferro, Tywin Lannister esperava. Em Pedra do Dragão, Stannis Baratheon esperava. Em Winterfell, Robb Stark esperava. Em todos os cantos de Westeros, os senhores e reis esperavam. Mas Aegon Targaryen, 6º de seu nome, não esperava mais. Ele marchava. Fim da parte 8.